Vamos para as nossas questões de literatura. Então, a gente vai analisar aqui o nosso texto, né? Vou passar os olhos por ele, vejo a referência, ó. Ah, Caminha, Bom Crioulo. Opa, Adolfo Caminha. Eu sei que ele é um escritor naturalista brasileiro. Então, é uma questão mesmo de literatura. A situação descrita no fragmento aproxima dos padrões estéticos do naturalismo, em função da. Então, naturalismo, um movimento literário que prezava pelo determinismo, pela análise universal da situação, pela pesquisa científica. Então, é tentar utilizar o romance, a obra, como uma tese para confirmar algo, para você analisar realmente algo, como se fosse um microcosmos ali que você cria para você analisar o ser humano, tá? A gente tem aqui, ó, fragilidade emocional, influência da paisagem, impossibilidade de superação, correlação de causalidade, condição moral. Vamos ver sobre o que esse texto fala. Conseguindo, porém, escapar à vigilância dos interessados e depois de curtir uma noite, a mais escura de sua vida, numa espécie de jaula com grades de ferro, Amaro, que só temia regressar à fazenda, voltar ao seio da escravidão, estremeceu diante de um rio muito largo e muito calmo. Então, Amaro tinha o único medo dele, né, era voltar para a fazenda, voltar para a escravidão, mas ele estremeceu diante de um rio muito largo e muito claro, onde havia barcos vogando em todos os sentidos, à vela, outros deitando fumaça, e lá cima, beirando a água, um morro alto, em ponta, varado às nuvens, como ele nunca tinha visto. Todo o conjunto da paisagem comunicava-lhe uma sensação tão forte de liberdade e vida, que até lhe vinha vontade de chorar, mas chorar francamente, abertamente, na presença dos outros, como se estivesse enlouquecendo. Aquele magnífico cenário gravara-se-lhe na retina para toda a existência. Nunca mais o havia de esquecer. Oh, nunca mais. Ele, o escravo, negro fugido, sentia-se verdadeiramente homem, igual aos outros homens, feliz de o ser, grande como a natureza. Em toda a pujança viril da sua mocidade, tinha pena, muita pena, dos que ficavam na fazenda trabalhando sem ganhar dinheiro desde a madrugadinha até sabe Deus. Então, a situação é um romance muito bonito, tá? Muito legal. A situação descrita no fragmento aproxima os padrões estéticos naturalistas, por quê? O que que tem aqui que é do naturalismo? Fragilidade emocional? Gente, questões emocionais são no romantismo, geralmente, tá? Então, não. Influência da paisagem sobre a capacidade de resiliência. Olha, o naturalismo, ele é um movimento literário que vai dizer que o meio determina o homem. Então, é a natureza que vai transformar o homem, tá? Então, tem a ver. Impossibilidade de superação dos traumas da escravidão. Aqui a gente não vê essa impossibilidade, né? Na verdade, ele vai se sentir livre. Então, ele não vai esquecer, mas ele vai ter uma superação desse trauma, não é o foco aqui também do naturalismo. Correlação de causalidade entre força física e origem étnica. Essa é a alternativa que muita gente vai marcar, porque o naturalismo, ele realmente vai dizer que você é determinado pela sua origem, tá? Só que isso não aparece no fragmento. Então, isso é verdade? Sim, é verdade em relação ao naturalismo, mas isso não está no fragmento. Então, esse aqui é um distrator fortíssimo. Então, muita gente vai marcar essa alternativa. E é uma verdade do naturalismo, mas não está nesse texto, tá bom? Essa relação da força física não é abordada nesse texto. Condição moral do indivíduo vinculada aos papéis de gênero. Então, também não é uma questão aqui, tá? Papéis de gênero não foi abordado. Então, nesse texto, a gente tem a influência da paisagem sobre a capacidade de resiliência do indivíduo, de modificação do indivíduo, é o meio determinando a ação do homem, certinho?